Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus! Como eu falava sempre no culto presencial, esse momento era o momento em que nós mandávamos as crianças até 9 anos para a salinha de aula. Mas nós estamos agora pela internet e eu peço agora, você família, se reúne para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração, está lá em Isaías, capítulo 46. Isaías 46. Louvado e engrandecido seja o nome poderoso de Jesus. Nós vamos falar sobre o Deus soberano. Nós vamos falar do Deus a quem servimos. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Todos nós, cristãos e não cristãos, vivemos em relação a Deus 2 tipos de conflitos. Amados, o primeiro conflito é: como posso crer que Deus seja o Senhor da história se o que vejo não me leva a pensar nessa direção? Por quê? Porque eu vejo nações em guerra, muitas vezes envolvendo superpotências tentando varrer pequenas nações, pequenas etnias, pequenos povos da face da terra. E não há poder que as detenha, ou que as contenha, ou as faça produzir uma paz justa. Mesmo com a ONU, mesmo com esses organismos todos, nós não vemos uma ação que contenha estas violências. Eu vejo doenças destruindo pessoas sem escolher idade ou classes sociais, mas geralmente sendo mais letais com crianças e pobres, sem que haja uma intervenção dele, Deus, capaz de pôr fim ao sofrimento humano. Eu vejo os corruptos se enriquecendo por meio de ações ilícitas que alcançam os serviços públicos, inclusive os essenciais, sem que haja alguém capaz de impor regras honestas para os negócios. Graças a Deus que aqui no Brasil foi implantada a Operação Lava Jato. Eu vejo jovens, crianças, esposos, esposas que saem de casa e não voltam porque tiveram suas vidas ceifadas no caminho pelo absurdo de uma bala perdida ou de uma bomba lançada à distância, como nós estamos vendo sempre lá no Oriente Médio, na Síria. São tantos os vídeos, bombas à distância caem, no Hamas, aquela região ali da faixa de Gaza. Meu Deus do céu, as coisas são assim que acontecem. Eu vejo pais orando pela conversão de seus filhos, sem que elas aconteçam. E essa mesma experiência é vivenciada por filhos, cônjuges e avós. Eu vejo famílias sendo destruídas pelo vício da bebida, pelo vício do jogo, pelo vício das drogas, pela desconfiança, pelo adultério e pela traição. Famílias sendo destruídas. Eu vejo cristãos orando pela saúde de amigos e parentes que acabam morrendo. Amados, são tantas as incoerências que fica muito difícil
acreditar em Deus. Acreditar que existe um Deus que é amor, que é misericórdia e que se preocupa com a nossa humanidade. O profeta Isaías, há 28 anos atrás, deixou escrito isso, né? Algo que parece que conflita. Vamos reler esse texto. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Isaías 46, versículo 9. E não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Então Deus se intitula como o único Deus, não há outro semelhante a Ele, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Então Deus tem uma história, né? Que precisamos acreditar na história de Deus. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, olha, coisas que ainda não sucederam, Deus já está contando. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Lendo esse texto, admito que Deus existe e é o Senhor da história. Pelo menos é o que está escrito na palavra do Senhor. Deus está no controle de tudo. Você precisa acreditar nesta verdade. Deus está no controle de tudo. Foi Ele que escreveu a história. Como me relacionar com um Deus soberano? Interessante. Como me relacionar? A Bíblia descreve lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Oh, aleluia. A Bíblia descreve esse texto, entre outras qualidades, como bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. É possível ao homem relacionar-se com um Deus assim? É possível. Um Deus que parece que está escondido, né? Esse é o primeiro conflito. Como acreditar num Deus que não se mostra? Quem acompanha essas novelas da Record, vê lá a discussão dos reis, né? Que diziam que era um rei sem face, um rei sem rosto, um rei que não tem uma referência física. Oh, aleluia! É possível o homem relacionar-se com um Deus assim? O segundo conflito é a afirmação da soberania de Deus. Quero, a partir da Bíblia, especialmente do profeta Isaías e do apóstolo Paulo, ajudar na solução desses conflitos, que sei que são reais. São reais. Existem conflitos que não tem como conciliar, mas este conflito é conciliável. Nós vamos ver pela Bíblia que o conflito de Deus não aparece, não se mostra, mas ele é real. Olha, nós vamos ver que esse conflito da tua mente, do teu coração, você pode conciliar isso, porque Deus é soberano. Jesus nos revelou um Deus completo, soberano e amoroso e inacessível. Mas creia, Ele é acessível também. Você pode acessar esse Deus. Primeiro ponto, a soberania de Deus se
se expressa na criação do mundo. Nós vamos ver 3 pontos dessa soberania. A primeira é a soberania de Deus se expressa na criação do mundo. Por meio do profeta Jeremias, no capítulo 27, no versículo 5, Deus declara: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Meu Deus! Já o profeta Isaías apela para a imaginação poética, quer dizer, nós vamos entender isso mais ou menos como Deus fala através de Isaías no capítulo 40. Olha só, que coisa linda esse capítulo 40. Ele fala algo tremendo. Nós estamos aqui ministrando a palavra, versículo 21 em diante, diz assim: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, versículo de número 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aleluia! Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Aleluia! Diante deste ser soberano, nos cabe fazer o que o rei Davi nos recomenda lá no Salmo 95. Vamos lá no Salmo 95, é um salmo muito lindo, né? Davi dá 2 recomendações e eu queria compartilhar com você essas recomendações de Davi, né? 95, versículo de número 6, aliás, os 3 versículos 6, 7 e 8, diz assim: vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Olha, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Este salmo de Davi é citado pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículos 7 e 8. Diz assim: ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. É o mesmo texto, e o escritor aos Hebreus intitula esse salmo como sendo de Davi. Amados, acreditar na criação do universo como produto do acaso demanda tanta fé como crer na soberania criadora divina. Então, uma pessoa que não acredita em Deus e acredita no acaso, quer dizer, um Big Bang, alguma coisa aconteceu que foi tudo criado, ele precisa de muita fé. Mas qual é a diferença da fé dele para a fé no Criador? É que existe uma grande diferença, que a existência de Deus tem mudado vidas, tem transformado vidas. Aleluia! Então, quando você crê no Criador, quando você crê na existência de Deus, a sua vida é mudada, é transformada. Aleluia! O segundo ponto desta soberania, ela se expressa na realização do seu plano para a história, mesmo que imperceptível.
lá no capítulo 46 de Isaías 46, versículos 10 e 11, ele fala sobre isso, né? Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. O plano de Deus na história tem que se cumprir. Mesmo que você ache que não teve a mão de Deus. Mas é assim, olha só, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Ele aí diz, lá no versículo 11, que chama a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Aleluia! A maior expressão desta soberania foi o envio do seu Filho Jesus ao mundo, na plenitude dos tempos. A Bíblia falava que na plenitude dos tempos Jesus viria, e seu plano continuará até que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, convirjam para Jesus. Não há como não crer que Jesus não existiu. Muitas pessoas querem negar essa verdade. Ele dividiu a história. Você sabia disso? Ele dividiu a história antes e depois dele. Que homem foi esse? Que a história foi dividida. Ele continua dividindo histórias. Ele dividiu a minha antes e depois dele. Não há como não crer na sua divindade e no seu poder. Não há. A transformação da minha vida, da vida de todos aqueles que aceitaram a Jesus, que creram no Deus Todo-Poderoso, é marcante na nossa vida. Ele tem esse poder de mudar histórias. Terceiro ponto desta soberania se expressa no seu empenho por nós. Ele te ama, ele lutará sempre pela tua salvação, pela tua vida, para cumprir seu plano de nos abençoar com a salvação e com a plenitude de vida, que são as suas principais promessas para cada um de nós. Deus faz com que todas as coisas boas e ruins, previstas e imprevistas, cooperem para o nosso bem. Lá em Romanos 8 fala sobre isso. Romanos 8, aleluia, versículo de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa mesma promessa está descrita lá em Isaías 64. Vamos voltar lá em Isaías. Olha como é que Isaías fala, né? Isaías é o profeta messiânico, profeta que fala profundamente a respeito das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 4, tem um hino que diz: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Aqui diz, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele, versículo de número, aleluia, aleluia, versículo de número 5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Olha, aleluia. O Deus soberano trabalha para aqueles que nele esperam. Você precisa aprender a esperar em Deus. Podemos querer mais? Temos muitas perguntas sem resposta. Hoje, quantas perguntas sem resposta? Mas temos esta, que Deus deu a sua vida para nos salvar. E temos mais uma informação para as nossas vidas: Ele continua a se empenhar por cada um de nós.
ele continua, ele trabalha por aqueles que nele esperam. E o terceiro e último conflito é que atitudes devemos tomar diante de um Deus soberano. Qual a atitude que vamos tomar? Quais as atitudes que vamos tomar diante do Senhor soberano? O que fazer diante da verdade de que Deus é soberano? Esses textos bíblicos escolhidos de Isaías 46, de 9 a 11, 1 Timóteo 6, de 13 a 16, já lidos, nos recomendam 4 atitudes indispensáveis. E eu quero trabalhar essas atitudes. A primeira atitude é que devemos dar-lhe honra e poder. Lá em 1 Timóteo, né? Vamos voltar lá em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, parte B. A ele honra e poder eterno. Amém. E o que isto quer dizer? Celebrar a verdade da sua sabedoria, da sua soberania, perdão, uma vez que a sua honra e seu poder já são absolutos. Então, meu irmão, não tem o que discutir com Deus. A honra e poder dele são absolutos. Então nós temos que reconhecer, celebrarmos a sua soberania. Quando celebramos a soberania, nos tornamos úteis, indispensáveis, produtivos, renovados, revigorados para a obra de Deus. Ele é o Senhor. Soberania é isso, ele é o Senhor. Com ele está o acontecer. Celebrar é essencial. Nos mandamentos de Deus para o povo de Israel, celebrar era um dos verbos centrais. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, diz o salmista. É a recomendação que se repete ao longo de todo o Antigo Testamento. Quando celebramos, nos lembramos do que Deus é. Meu irmão, quando você celebra, se alegra em Deus, você se lembra de quem Ele é e do que Ele é. E lembrando do que Deus é, a nossa fé é fortalecida. É o reflexo, vem, você celebra o teu Deus poderoso e soberano, digno de honra, de glória, e Ele vem e nos fortalece. Lá em Isaías 46, versículo 9, nos recomenda lembrai-vos. Ele começa o versículo dizendo, lembrai-vos. Então nós precisamos nos lembrar. E o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 16 de 1 Timóteo, ele diz assim, nos convida a darmos honra e poder ao Deus soberano. Por isso, celebremos ao Senhor. A Ele honra e poder eterno. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. A segunda atitude é que devemos confiar que Ele fará na história e nas nossas histórias como lhe apraz. Ele é que tem. A história está escrita por Ele. Eu não tenho a capacidade de escrever uma nova história, eu tenho que largar a minha vida na mão dele. Eu tenho que esquecer que sou o Joaquim e entender que agora eu sou de Deus. É Ele quem me conduz. Isaías 46, vamos lá, Isaías 46. Isaías 46, versículo de número 11. Ele diz assim, que chamam a ave de rapina desde o Oriente. Olha, Deus vai lá e chama quem Ele quiser. Conhece a história de Jonas? Ele falou, peixe, engole Jonas. Peixe agora vomita Jonas. É assim que funciona. Corvô, vai lá e alimenta. Todo dia, de manhã e à noite, e à tardinha, final da tarde, meu servo Elias, que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. No Salmo 115, versículo de número 5, olha, Salmo de número 115,
Aleluia. 115, versículo de número 3. Ele diz assim: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Olha, no céu está o nosso Deus, versículo 3 agora, e tudo faz como lhe agrada. Meu irmão, ele vai fazer como lhe agrada. A história já está contada. Nós temos que ser participantes da obra de Deus. Abraão já estava certo que seu filho Isaque seria mesmo sacrificado, até Deus entrar em ação e lhe mostrar o cordeiro. Moisés já antevia seu povo boiando morto nas águas do Mar Vermelho, até Deus empurrar as águas para os lados e abrir o caminho no mar. Inúmeras vezes o povo de Israel se via derrotado nas batalhas, até Deus tomar o seu lado e produzir a vitória. O povo de Israel já estava conformado com o cativeiro e a dispersão, até Deus retomar suas promessas e os mandar de volta para casa. Você não acredita que Deus vai nos mandar de volta para a sua casa? Ou nós vamos ficar nessa situação o tempo todo? Pensa nisso. Os judeus já estavam cansados do fracasso da lei, que fazia da sua fé uma religião de castigo e dor, até Jesus rasgar pela graça o véu que os separava do Pai. Os parentes e amigos de Lázaro já estavam conformados com a perda do seu querido, até Jesus mandar tirar a pedra e dar a ordem espetacular: Lázaro, vem para fora. Os discípulos somente tinham recordações do seu mestre Jesus Cristo, até Deus o ressuscitar dentre os mortos. Se você tivesse naquela época de Jesus sepultado, você viu ele morrer, você viu ele ser condenado, morrer, ser sepultado. A fé daqueles discípulos estava muito abatida, estavam completamente arrasados. Eles só se lembravam, doces recordações. Mas de repente, Jesus Cristo ressuscitou. Tem razão quando o profeta fala lá, em Isaías 40, vamos voltar lá em Isaías 40, versículos 27 em diante. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aleluia. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Queiramos ou não, Ele fará por nós, mesmo que aparentemente esteja contra nós. Parece que as coisas estão todas contra, né? Meu Deus, parece que as coisas estão tão difíceis, parece que o Senhor se esqueceu da gente, mas não, olha, Ele continua trabalhando, Ele continua lá. Ele diz aqui, por que pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Meu irmão, nada está encoberto aos olhos do Senhor. Deus conhece a tua história, Deus conhece a minha história, Deus conhece a história da igreja, Deus conhece a história do Brasil, Deus conhece a história da igreja do Brasil. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Confiar é trazer a realidade da soberania de Deus, do território da razão, da descrição da história e das páginas da Bíblia para a nossa vida.
Nós precisamos entender isso. Quando você entende que Deus está no controle, acabou. É sinal de que nós entramos na história de Deus. E Deus é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Terceira atitude de quem celebra e confia é desfrutar as suas promessas, simplesmente porque Ele não pode mentir. Você sabia disso? Nosso Deus não pode mentir. Tito, capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Meu Deus! Promessa de companheirismo e de resposta às nossas orações. Lembre-se, igreja, de que o Deus soberano não pode mentir. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu que vai nos arrebatar, Ele vai nos arrebatar. Jesus disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Jesus disse que ia mandar o Espírito Santo e mandou o Espírito Santo. Aleluia! Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos diz que Ele não retarda, isto é, Ele não cumpre fora do prazo, Ele não retarda nenhuma de suas promessas. Entre na história de Deus, entre na palavra de Deus. A história de Deus é a palavra. Entre na palavra e você vai começar a viver o tempo de Deus. Romanos 4, 21 também nos afirma que posso estar plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Ele é poderoso, Ele é soberano. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade. Aleluia! Suas promessas não foram para ontem, são para hoje e também para amanhã. Ele é o mesmo, Ele não muda. Se temos alguma dúvida de quanto Deus é soberano, olhemos para Jesus Cristo. Jesus Cristo foi fiel até a morte de cruz. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, nos afirma que, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Meu irmão, nós temos que entrar no caminho de Deus, nós temos que entrar na palavra de Deus, para podermos ter acesso às promessas de Deus. Desfrutar das suas promessas, porque Ele não pode mentir, Ele não mente, Ele é verdadeiro. Mentiroso é Satanás, ele é o pai da mentira. Aleluia! Jesus veio para cumprir a promessa da Trindade divina, de que enviaria o Cordeiro, que tiraria o pecado de todo aquele que se arrependesse. E ao longo dos séculos, desde então, milhões e milhões de pessoas têm sido salvas pela fé nele. Jesus disse que morreria e morreu. Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou. Jesus disse que enviaria o seu Espírito para estar conosco para sempre. E enviou. Não há dúvidas. Tudo que Jesus deseja, Ele o faz. No céu está o nosso Deus e faz tudo como lhe agrada, diz o Salmo 115, versículo 3, como já lemos. E em quarta e última atitude, é viver segundo as suas instruções. O apóstolo Paulo é bem claro, como sempre, ao nos pedir para guardar o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Eu ouso dizer que nosso principal problema não é reconhecer a soberania de Deus, mas de nos submetermos a ela, deixando que Ele, Jesus, leve cativo o nosso pensamento. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Então nós precisamos levar nossas dúvidas, as nossas incertezas, para que Jesus possa levar. Temos que levar cativo a Ele. Existe uma luta em cada um de nós. Sabemos que o caminho de Deus é melhor e é o mais perfeito.
mas queremos experimentar o nosso próprio caminho. Sabemos que o nosso caminho leva para o nada, mas queremos saber onde fica o nada. Oh, aleluia! Sabemos que Deus está nos esperando, mas queremos fazer com que Ele espere, quando poderíamos gozar o seu trabalho por nós agora. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4 a 6, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quando nos submetemos ao soberano Deus e vivemos segundo as suas instruções, seremos mais do que vencedores. A que conclusão chegamos? Olha só. Ou cremos num Deus soberano, ou cremos em nós mesmos. Ou você crê na palavra, ou você vai crer na tua opção. Ou cremos num Deus soberano que pode nos tirar da tristeza, ou viveremos tristes. Ou cremos num Deus soberano que pode nos livrar dos vícios, ou continuaremos viciados. Ou cremos num Deus soberano que nos salva, ou continuaremos perdidos. Ou cremos num Deus soberano que tem poder para nos libertar da religiosidade, ou continuaremos crentes religiosos. Fiquemos com o Deus soberano, ou ficaremos sozinhos, sem esperança. Esta é a grande escolha do homem. Amém? Aleluia, que bênção. Eu creio que Deus tenha falado com você. Eu quero que nesse momento você se una ao seu pastor. Eu estarei orando, estarei ministrando sobre a tua vida. Eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que possamos nos sujeitar à sua palavra, à sua soberania, que possamos nos quebrantar diante do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo que está conosco, reconhecendo que Ele é o soberano, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Precisamos nos quebrantar. Curve a sua fronte, você que está nos ouvindo, que está vendo esse culto, está participando desse culto, e ore comigo. Verdadeiramente entregue a tua vida, tire todas as dúvidas do teu coração, porque senão você vai ficar com as dúvidas, não vai ficar com o Deus que é certeza, o Deus que é verdadeiro, que não pode mentir. Pai querido, Pai amado, tua noiva precisa ser renovada, sua noiva precisa, Pai, ser, ó Deus, avivada, e eu nesta noite eu ministro sobre ela, Pai, o teu poder, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, e sobre aqueles que estão vendo esse culto, participando deste culto, mas que ainda não te conhecem, ainda não te reconhecem como soberano, Senhor. Eu quero ministrar sobre eles, Pai, também, em nome de Jesus, Pai. Toma essas vidas, Pai, e nos dê, Pai, ó Deus, a tua direção. Sabemos que o teu caminho é perfeito, a tua história tem um fim abençoado, Pai. A tua palavra no fim diz a respeito de bênção, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A Nova Jerusalém é que nos espera, Pai. E lá, Pai, teremos, Pai, ó Deus, uma mansão, Pai. Ó Deus, preparada pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, desenvolver a nossa fé, nos submetendo à tua soberania e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, a hora é essa. A hora é essa. Abra o teu coração e faz essa oração com o pastor Joaquim. Poderoso Deus, soberano Senhor,
eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de toda a minha história, de todo o meu passado. Eu quero viver a Tua história. Eu quero viver, Pai, a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, hoje eu sou Teu filho, Tu és o meu Deus e meu Pai. Entrego nas Tuas mãos os meus inimigos e os meus adversários, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, recebe essa vida agora, Pai. Que haja uma grande festa no céu, por cada pecador que se arrepende, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisinha com você. Entre lá no YouTube, no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Durante esse período em que nós estamos fazendo cultos ao vivo pelo Facebook e colocando as mensagens todas no YouTube, o nosso canal recebeu uma quantidade muito grande de inscritos. Passamos dos 500 inscritos e já estamos caminhando já para 1000. Eu peço a você que tem amado esse ministério, tem se envolvido com esse ministério, compartilhe as mensagens do ministério, compartilhe os cultos, compartilhe para que outras vidas possam ter acesso a estas mensagens e se convertam e vamos dizer assim, se quebrantem diante da soberania do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Receba agora a oração, que Deus visite cada lar, cada família, ó Deus, que assiste esse vídeo, que assiste esse culto, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo, Pai, a Tua bênção, a Tua provisão, nada faltando nos lares, Pai, e que o Teu povo possa se sujeitar à Tua palavra, em nome de Jesus. Receba a bênção final, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e para todo sempre. E todo o povo que ama o Senhor diga amém. Vamos ler a faixa, está ali no imaginário, mas está lá, 2020, o ano das promessas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A paz do Senhor, que Deus abençoe, uma semana de vitória, em nome de Jesus.